Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, pela TV Unisantos e sempre pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. São só 30 minutos, às vezes tem videocast, às vezes não tem, hoje não tem. Mas de qualquer forma, eu vou fazer um programa hoje e eu tenho aqui o José Roberto Bueno, que é meu convidado, mas antes que eu agradeça formalmente pela sua visita, eu tenho que quase que me desculpar com o pessoal de casa, porque a gente promete que vai fazer programas distintos, com temas diversos, e eu estou a menos de 3 programas com um novo arquiteto aqui. Eu sei, vocês podem estar dizendo que é predileção minha pela minha graduação em arquitetura, mas eu acho que foi uma coincidência que fez eu convidar o Zé Roberto aqui. O Zé Roberto Bueno, agora sim, obrigado pela tua presença. Ele é um arquiteto, eu ia dizer arquiteto e urbanista, mas ele mesmo cunhou um termo que eu achei mais engraçado aqui, não, mais curioso, não vou dizer engraçado, que ele é um arquiteto social. Arquitetura social, para mim, já dá um programa, mas o foco nosso vai ser um programa que o Instituto Harmonia, de onde vem e foi fundado pelo Zé Roberto, criou, chamado Rios e Ruas, né? Que o nome é bonito, tem uma certa sonoridade, e que a ideia por trás é extremamente pertinente ao momento em que a gente discute o que aconteceu com a água. Aproveito para citar que também no nosso site você encontra um programa específico sobre a crise hídrica, que a gente gravou há um mês com uma professora que discutiu as leis que regem o uso da água. Mas hoje o assunto é outro. Zé, você criou o Harmonia em cima da tua experiência de vida. Eu li aqui na minha colinha. Fala daí. Não, o Instituto Harmonia tem, a história vem de 94, de 1991, uns 20 e poucos anos. E aí ela foi uma síntese das múltiplas ações que me acompanharam na minha carreira, que inclui a arquitetura, ou seja, uma das minhas raízes da minha formação acadêmica é arquitetura e urbanismo. E, entre outras coisas, algo que está muito presente no coração do Instituto é uma formação paralela que eu tive na arte do Aikido. Ou seja, é até muito raro poder apresentar essas duas coisas, mas para mim elas estão muito próximas. Que a arquitetura fala de pegar sonhos, pegar ideias e dar realidade para isso, dar tangibilidade para ideias. Isso é o coração da arquitetura. Sim. E Aikido é uma arte marcial, de origem japonesa, mas de valor profundamente universal, que fala de resolver conflitos e desafios com elegância e com sabedoria. Ou seja, esse é o estudo do Aikido. Na essência conceitual, as coisas convergem, né? Se convergem. Então, como resolver grandes desafios com elegância e com efetividade e como transformar sonhos em realidade. Isso é o coração do Instituto, em todas as ações, todas as iniciativas. Rios e Ruas é uma delas, com meu parceiro Luiz de Campos. Mas todas elas têm na sua genética essa... Quando surge o Harmonia? 94. 94. Você já atuava como arquiteto há algum tempo. A arquitetura é engraçado, que meu pai tinha uma construtora com o nosso nome, J. Bueno Empreendimentos. Quando eu me formei em 83, lógico que ele me chamou, na verdade ele criou a empresa para, vai que é sua, garoto empreendimentos imobiliários, para sair da faculdade já com um negócio. Não me interessei pela construção civil, ou seja, eu percebi que não era por ali o caminho, mas não tinha clareza de que arquitetura que eu buscava, né? Então, para ser franco, durante muitos anos, após a formatura, não tive ligado à construção civil. E agora, com essa iniciativa de estar profundamente empenhado em trazer esses rios de volta para a cidade de São Paulo, para as cidades que soterraram esses rios, eu estou me reconhecendo e me reencontrando com a arquitetura da desconstrução. Que legal. Então, a ideia é desconstruir e permitir que esses fluxos voltem a correr pela cidade. Eu quero fazer um comentário. Eu não sei se foi a tua história, mas a minha é assim, a gente é formado em épocas próximas, né? E a gente passou, nesses 10 anos que vai da tua formatura, ou mesmo da minha, que é um pouquinho depois, até a fundação do Harmonia, por um período de crise social, institucional intensa, em que não havia espaço para se pensar arquitetura, pelo menos não daquela forma que a gente aprendeu no universo acadêmico, né? Eu lembro muito bem de vários amigos de profissão
que acabaram, em função da situação, buscando outros caminhos. Isso se passou com você também? Né? Absolutamente. Acho que a minha formação ela foi muito circular, ou seja, me distanciei da arquitetura para fazer uma formação que envolvesse o estudo de dinâmicas de grupo, de psicologia, de comunicação, de diálogo, de várias artes do corpo, várias artes em si, a pintura, a música. Então essa década eu aproveitei para dedicar ao estudo e aprendizagem de coisas paralelas à arquitetura, e sempre convergiam para o estudo da arte, para o uso da arte e o uso do corpo, que também são coisas muito presentes nas ações do Instituto. Para a gente não ficar no campo das ideias, eu sempre peço que você me traga algum exemplo. Pode ser algum evento. Não fala do Rios e Ruas ainda, porque senão a gente acaba o programa num bloco só. Eu quero estender isso aqui para especular mais sobre o que é o Rios e Ruas, mas que vai ser o segundo bloco. Mas um exemplo de uma atividade inicial lá atrás. Eu tenho aqui na minha colinha também a história do dojo, né? Você pode falar daí, educação não formal, né? Olha, uma coisa que surgiu, eu vou falar de 84, que foi um convite que me trouxe assim, me trouxe uma luz. Fui convidado por um amigo empresário a trazer uma atividade ligada ao corpo que viesse a beneficiar a sua empresa, uma empresa de termoelétrica. E eu fui estudar, na época era a época do boom japonês, da Revolução Industrial no Japão, do Kanban, do Just-in-Time, dos círculos de controle de qualidade. E aí vamos. E aí descobri que tinha uma coisinha curiosa, que é no Japão, nessa época, estou falando da década de 80, eles começavam a jornada de trabalho com uma sessão de alongamento, de aquecimento, de ginástica. O laboral que se fala hoje em dia. O laboral. Eu fui ver exatamente isso, eu fui visitar algumas empresas, produzir um vídeo para poder trazer esse conceito aqui para o Brasil. Eu acho que foi esse meu primeiro empreendimento, uma empresa chamada Prelabore, que vendia justamente isso, a ideia de começar a jornada de trabalho numa indústria de uma maneira mais leve, mais relaxada, mais integrada. Isso tudo durava 5 minutos. Sim. Então, isso foi em 84, eu arrisco dizer que eu fui um dos primeiros a trazer esse conceito de programas de ginástica laboral nas indústrias, né? E nos escritórios, enfim. E durante 5 anos trabalhei com isso. E comecei a ver o valor que tem o corpo para um processo produtivo, para um processo relacional. A gente trabalhar com o corpo das pessoas e com o corpo das organizações. Claro. É engraçado porque aí a pessoa toma, no pior sentido, no pior cenário possível, consciência da mensagem que seu corpo... Aliás, a consciência do próprio corpo, né? E a partir daí o passo seguinte é a mensagem que esse corpo passa para o seu ambiente de trabalho. Eu recentemente, a gente só tem um minutinho para acabar o bloco, passei por uma empresa que adotava uma técnica que para mim era novidade, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira aqui, mas que cada um na sua mesa, na sua sala de trabalho, tinha lá uma carinha com uma série de humores possíveis, né? E o cara tinha que chegar na mesa de trabalho de manhã cedo e virar e escolhia lá qual era a identidade do humor dele naquele dia. Ótimo aquilo. Porque se você está de mau humor, você vai estar de mau humor. Aí você percebe que o teu ambiente inteiro não está de bom humor. E você fala, cara, eu sou o único com a carinha vermelha aqui. Será que eu não tenho que mudar essa carinha? Aí você podia falar assim, mas de repente ele vai colocar a cara feliz para não parecer que não é. Mas ainda assim ele vai ter um lembrete que aquele talvez seja o humor que ele tenha que buscar. Zé Roberto, eu não vou enganar mais quem está em casa, nós vamos falar agora do Rios e Ruas. Depois a gente volta para outros temas aí. Como surge e o que é? Rios e Ruas surge do encontro meu com uma pessoa. Ou seja... Eu sei quem é. Exatamente. É o Luiz de Campos. Luiz de Campos Júnior. Até 2010 não o conhecia, um amigo comum nosso nos apresentou, falou, vocês gostam de educação, vocês gostam da cidade, vocês gostam de intervenção urbana, vocês gostam de transformação, enfim. Eu acho que vocês não se conhecem, então a gente tomou nosso primeiro café. Eu brinco que hoje eu lembro desse cafezinho, fico imaginando o poder de tomar um café bem tomado com alguém, né? E esse cafezinho ele revelou, Luiz, eu trouxe a minha história, o Luiz trouxe a dele. Até que uma altura ele trouxe o mapa da cidade de São Paulo, como a gente conhece, o mapa que a gente vê por satélites, né, da cidade, enfim. Mas ele mostrou um segundo mapa, que é o que me impressionou de cara, que ele mostrou o mapa, é um croquis do geógrafo Aziz Absaber, é um croquis dos rios ocultos da cidade de São Paulo. E aí é um absurdo, é uma quantidade imensa. E ali está até simplificado, são cerca de 300 rios, talvez mais, 400, 500, que ninguém tem a menor ideia. E eu também não tinha. Envolve o quê? São Paulo Metropolitano? São Paulo Metropolitano. Grande São Paulo, isso aí não é o estado. O pessoal pergunta. Não, é o município de São Paulo. 300 rios.
300 rios. A gente hoje acha que podem chegar a 500, 600 córregos, riachinhos, enfim. Aquilo lá me impressionou demais. Eu falei que lá é muito forte essa informação e seria insuportável ficar com ela só na minha cabeça. Eu quero experimentar esse negócio. A gente pode ver, a gente pode visitar. Foi a pergunta que eu fiz para o Luiz. E a gente foi fazer um passeio a partir de casa. Ele falou, vamos para qualquer lugar que você quiser, a gente sai. Com certeza, a 200, 300 metros a gente vai cruzar um rio. E a gente fez a primeira experiência, eu e o Luiz. A gente saiu de casa, a 100 metros de casa, e identifiquei uma nascente de rio. Tá, peraí, vamos colocar a coisa em Vamos perspectiva. botar as coisas assim. Onde é que você mora? Eu moro na Vila Indiana, eu moro na fronteira da USP, na cidade universitária lá em São Paulo, no bairro do Butantã. Sim. E a gente saiu de bicicleta para fazer um Passeio. pequeno passeio, essa história eu conto bastante aqui. Foi comprovado, 5 minutos de pedalada, a gente para numa área que eu conhecia essa área, eu passava por essa região aí há 10 anos pelo menos. Só que a gente foi com esse óculos de ver a realidade invisível da cidade, não a realidade como ela é apresentada. Então, quando você fala assim, achei uma nascente, você diz a nascente como eu imagino e como alguém que tem em casa consegue imaginar, que é a aguinha saindo assim? A aguinha saindo muito descaracterizada, porque era uma área de entulho, era uma área onde o pessoal joga lixo, uma área degradada, não é uma área tratada, é uma área com uma nascente maltratada. Que soa mais como um cano furado. Um cano furado, as pessoas lá têm um vazamento, tem algum problema da Sabesp aqui, e a gente começou a ver pelos indícios da natureza, do relevo, da presença das águas, a temperatura do lugar. Isso que eu volto a falar, é uma experiência que você começa a entender com o corpo, com os teus sentidos. E aí os rios entram em você. E entraram em mim. E eu não resisti de novo, eu falei, a gente precisa continuar essa história, vamos chamar mais gente, né? A gente montou nossa primeira oficina, foi uma oficina que a gente ofereceu para contar essa história. Eu lembro que a gente não revelou assim o segredo, né? A gente chamou de Cidade Invisível, venha conhecer uma cidade que você não imagina, né? A gente fez tanto mistério que não veio ninguém para a oficina, né? Aí fiquei olhando para o cara do Luiz, falando, Luiz, ou o pessoal não quer saber disso, ou a gente é ruim de marca. Vamos chamar, vamos botar rio, a gente só está falando de rios, está falando de ruas, vamos chamar provisoriamente de rios e ruas. Colou e ficou e a gente... Porque você levanta uma curiosidade, né? É. Tá. E... Bom, aí isso quando que foi? Isso foi 2010 e tudo o que aconteceu de lá para cá tem sido uma reprodução desse modelo, que é uma conversa robusta, uma conversa interessante sobre o território que a gente mora. No caso lá eu moro em São Paulo, sobre essa região, sobre a qualidade desse lugar, sobre a história desse lugar. Vamos falar dessa e nascente. uma experiência. Se eu te perguntar qual era o rio que isso depois gera, acho que não vai dar, né? Não, é o rio, o nome oficial dele é Rio Pirajuçara Mirim, que a gente imediatamente batizou de Iquiririm, que quer dizer Rio Silencioso em Tupi. De uma certa forma a gente está procurando dar voz a esses rios, trazer eles para o nosso escutar e para o nosso olhar. E ele vai, a foz dele é no Pirajuçara, que tem a sua foz no Pinheiros, que tem a sua foz no Tietê. Olha que legal. Bom, mas vamos falar dessa nascente. Aí você tem a nascente e tal, e aí ela vira o quê? Ela, nesse terreno que ainda está mantida, uma área... na verdade, a nascente está dentro do muro da USP, um muro que a gente quer negociar com a cidade universitária de poder removê-lo ou poder afastá-lo para a população poder ter acesso à nascente desse rio. Hoje em dia a gente vê só essa água correndo por debaixo do muro. E do lado de cá do muro a gente trabalha. Então é um belo trabalho de comunicação com a universidade. Sim. De conexão das pessoas com esse universo acadêmico, né? O seu companheiro aqui de pesquisa, o Luiz, ele é geógrafo, né? É da Universidade de São Paulo, não? Universidade de São Paulo. Poxa vida, já tem um pé lá dentro, né? E vinha com uma experiência de 20 anos pesquisando, também foi tocado na época da universidade por um colega. E acho que o charme que tem esse trabalho é a gente tirar do formato duro da sala de aula e fazer a experiência acontecer no campo, fazer acontecer na beira do rio. A gente fala que quem vai facilitar o processo de aprendizagem não sou eu nem o Luiz, é o próprio rio. Claro. O rio conta a história, só precisa se aproximar dele com o corpo aberto. É essa coisa de deixar o objeto de análise conversar com você, né? Perfeito. Eu vou citar o nosso amigo comum, que é o Paulo Van Poser, né? Quando a gente brinca com o desenho e fala assim, o cara fala, não sei desenhar, não. O Paulo fala assim, calma. Olha pro objeto, deixa que o desenho aparece, o desenho conversa com você, né? De certa forma, os elementos que estão ali de contato têm um pouco essa função também, né? Bom, a gente tem um pouquinho de tempo para acabar esse bloco. Tem algum outro rio assim que você descobriu que te chocou?
Não, a situação desse pequeno rio ela é exemplar, que ela é semelhante à de todos os rios, né? A gente vê a nascente, a gente vê essa água minando e rapidamente ela é capturada por uma galeria e escondida do nosso olhar. Ou seja, de uma certa forma, o rio Quiririm ele é irmão e representante da situação de muitos rios. Em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Sim. Que tem essa cultura de achar que rio é um prejuízo para a cidade, algo que vai causar algo que transtorno. o que vai alagar. E o trabalho nosso é ressignificar e a gente recuperar o nosso vínculo com a nobreza dessas águas, né? E querê-las de volta. O que vocês querem? Minha sobrinha perguntou outro dia, o que vocês querem, afinal, com essa coisa de rios e rua? A gente quer abrir esses rios, um por um, e cuidar deles com essa visão da arquitetura de que a cidade é plástica. E a cidade que a gente tem 50, 100 anos. É muito recente que aconteceu. Então a minha visão, talvez eu não consiga ver essa cidade transformada daqui a 10, 20 anos. Mas daqui a 50 a gente pode ter como fala o David Jacob, de volta a nossa metrópole fluvial. Esses 300 rios, de novo, revitalizados. Não em todas as áreas, que estão muito consolidadas, claro que não. Mas a gente, no mínimo, impedir que essa lógica continue. De certa forma, e agora eu vou remontar um outro programa, a gente tem um programa aí há algum tempo atrás, vocês vão no site, vai aparecer na tela para você, na verdade, que foi feito com o Comolatti, com o Atos Comolatti, que é um cara do Parque Minhocão, né? Uhum. E que, de certa forma, ninguém está falando em pôr abaixo aquilo e nem tampouco mantê-lo como um todo, mas, enfim, resgatar alguns trechos com um verde ou uma estrutura urbanística que remonta muito antes da existência daquele viaduto. Uhum. De certa forma é isso. Reler o que foi São Paulo há 100 anos, talvez, e onde nós saímos da rota, né? Uhum. E viramos uma metrópole sem sentido e tão opressora para algo híbrido que resgata um pouco esse prazer de contato com a natureza, talvez seja isso? Não, e recuperar o poder que as pessoas têm de desenhar essa cidade. Tá Ou certo. seja, a gente sai da poltrona achando que alguém vai mudar isso. Não, a gente precisa se reunir, a gente precisa se encontrar, a gente precisa afirmar o que a gente quer para educar o poder público. Claro. Para o poder público ouvir o que as pessoas querem. Eu acho que a gente está nesse lugar. A gente falou de rios e ruas em São Paulo, falou do Butantã, falou do nome do rio que eu não vou conseguir repetir. No intervalo, a gente falou do rio que deve passar próximo à minha casa lá em São Paulo. Tiburtino, é isso? Tiburtino. Eu vou até procurar esse rio Tiburtino. E eu queria saber o seguinte, e Santos? Santos não tem a história de São Paulo em termos de expansão imobiliária? Nós estamos correndo atrás com grande volúpia, né? Porque o que se constrói aqui e o que se cobre de áreas de terra em cima usando concreto é muito grande. Mas ainda assim, talvez em função dos canais ou da estrutura urbana, há um quê de preservação um pouquinho maior. Vocês estão fazendo um trabalho de descoberta desses rios aqui também, não é isso? Uhum. Que vai, sei eu, desembocar num trabalho apresentado no SESC. Sim. Então, antes que eu fale o bloco inteiro, pega daí. Bom, interessante é que é isso de estar vindo para Santos, a gente tem, nasceu em São Paulo Rios e Ruas, e a gente tem, no ano passado a gente já desenvolveu trabalhos em Curitiba, em Belo Horizonte, em Recife, em Cuiabá, Rio de Janeiro. Esse ano a gente está com trabalhos no interior do estado e várias praças, né? E agora em junho a gente está oferecendo em Santos e a gente vai trazer essa metodologia de interesse, de buscar a cartografia, de fazer a exploração no campo, para oferecer uma experiência conceitual de entendimento, né, de que lugar é esse, de qual que é a história de Santos do ponto de vista hidrográfico, do ponto de vista das suas águas, e acima de tudo essa experiência visceral, de que é sair com os participantes para uma exploração em loco. E às vezes o que você descobre... Desculpa te interrompendo, vocês fazem essas expedições, eu vou chamar assim, urbanas? É o coração do trabalho, ou seja, não é só a conversa, mas é a experiência. Olha. E o que eu trago, assim, tipo, da dupla nossa, em Rios e Ruas, muito do meu papel é isso de vitalizar e gerar uma experiência que seja encantadora, que seja impactante. Porque isso, quando acontece aqui, quando acontece no teu corpo, isso transforma. Ou seja, só o conhecimento, minha percepção, ele é insuficiente para gerar uma transformação. Tem que haver uma emoção, tem que haver um envolvimento visceral. Então a gente leva as pessoas para a beira do rio. E ao longo do curso, não é só um trabalho ambiental que a gente faz. Às vezes a memória do rio não está no rio. Está nos cabelinhos brancos que a gente encontra na cidade. A gente para, de repente, com um senhor, com uma senhora, e começa uma conversa, ela guarda a memória desse rio, que tem uma história de, sei lá, 40, 50, 60 anos atrás. Então é quase uma experiência sociológica de entendendo e redesenhando esse rio a partir das suas histórias. Às vezes é o próprio morador de rua, a gente vê muito morador de rua acessando
essas águas de bica para tomar banho, para lavar roupa, enfim. A gente para na frente desse morador para ouvir quais são as memórias que esse morador guarda desse rio. Então é um trabalho de recuperação do interesse, do apreço. Eu tenho vontade de fazer um comentário que eu não sei se é pertinente, você que julgue. Eu vejo que, e isso fecha um pouco com um programa que a gente fez há pouco, falando sobre a arquitetura da cidade de Bogotá e como uma cidade que sofreu tanto com o narcotráfico conseguiu se reinventar a partir das histórias e dando espaço para os seus próprios moradores, né? Que você está me dizendo algo muito parecido. O habitante, o cidadão, o morador da cidade tem que começar a se apropriar de novo do espaço onde ele vive. Né? Deixar, porque hoje o que a gente vê, infelizmente, em muitas cidades, por razões diversas que a gente não vai ficar falando aqui agora, é que o cara fecha a porta e se sente feliz no seu castelo. E tem a palavra que você falou, quando eu ouço o que você fala, eu acho que uma dos impactos que a gente acaba causando, quando a gente gera a experiência, é derreter o medo de viver a sua cidade. Não, a gente está sendo bombardeado por informação de, olha, melhor você ficar em casa, que se você for para a rua, o negócio está feio, melhor você se proteger. A gente desconfia um pouco dessa afirmação e fala, não, rua, o lugar mais seguro para estar é com as pessoas, na rua. Então tem um redesenho, um refletir sobre por que nos distanciamos da cidade, por que abandonamos a cidade e por que não voltarmos a ocupá-la para festejar, para celebrar, para pedalar, para plantar, para cuidar do rio, para conviver, para namorar. Ou seja, São Paulo é uma cidade que ela se embruteceu porque as pessoas se distanciaram desse espaço. Então a gente está vendo inúmeros movimentos de praças, de parques, de ruas, das pessoas voltando. Parece que as pessoas estão saindo de suas casas para voltar para a cidade. Sim. E infelizmente você liga a TV e, de certa forma, há uma exploração descabida desse medo, né? E a quem interessa esse medo? Eu fico perguntando, né? Acho que tem gente faturando em cima desse medo, em cima dessa insegurança. Então, todo o mercado que está em volta do medo. E se não houver medo? E se a gente voltasse se encontrar sem medo? Hoje eu desci no elevador com um vizinho e ele ia para o aeroporto, estou saindo de São Paulo, e eu vinha para Santos, ele ia pegar um táxi, eu vim de carro, falei, ele é meu xará, Zé Roberto, vamos junto, eu estou indo no mesmo lugar. A gente começou a conversar sobre quanto de trânsito, por exemplo, a complexidade do trânsito, por conta de uma distância, o medo das pessoas estarem juntas para caminharem para o mesmo lugar. Então, com certeza tem pessoas da mesma rua, do mesmo lugar, indo para um outro mesmo lugar, que se encontra de no forma semáforo, cada um independente, de cada um no seu carro. Que cidade que a gente vai construir pensando assim? Então, acho que se a gente vai numa camada mais profunda da iniciativa Rios e Ruas, a gente quer trazer de novo essa confiança. Sim. E esse bem-estar e essa celebração de estar com as pessoas sem esse muro do medo. Curioso, você mesmo falou no segundo bloco sobre resgatar, no caso de São Paulo, uma São Paulo de 100 anos atrás, em que, tá bem, a escala era muito menor, né? Mas ainda assim havia uma harmonia, só citando o teu instituto, do habitante com a cidade que ele habitava. Ela ganhou uma velocidade estúpida, nós incorporamos o carro como uma necessidade, que na verdade foi fruto de um devaneio qualquer, não nosso, importado provavelmente, e esquecemos onde a gente morava, né? E embaixo disso tudo estão os rios. E aqui Santos, assim, várias coisas estão me trazendo para a cidade de Santos. Isso é um prazer a gente poder agora estar em junho, trazendo a experiência Rios e Ruas para encontrar as pessoas, ouvir as histórias, conhecer a história da cidade. E a minha parceira, minha companheira é daqui, então eu estou vivendo parte da minha semana aqui em Santos, na Ponta da Praia. Nasci no Rio de Janeiro, então quando eu venho para cá, para a Orla, me remete assim, ao Rio de Janeiro da década de 60, década de 70. Acho que São Paulo, Santos tem essa ideia de ser muito semelhante ao Rio numa escala menor, mais apreensível. Né? Eu vivi nesse Rio da década de 60, então a identificação é imediata, né? A quantidade de gente nas ruas, não tem uma ocupação nessa escala gostosa, né? Então é um prazer estar voltando para cá. Comecei a minha história como arquiteto aqui em Santos, na FAO Santos, daqui da universidade. Sim, tínhamos um amigo em comum. Em 78 eu estive aqui, mas aí logo saí para fazer a Universidade de São Paulo. Então tem alguma coisa também, de novo, não estava no meu business plan. A vida trouxe isso e estamos aqui agora. E não vamos estar mais daqui a instantes, porque o programa acabou. Tá? Muito bom. Vai aparecer na tela para vocês, antes dos créditos, o trabalho que o Zé Roberto vai fazer no SESC agora em junho,
com datas. Também um site de referência para vocês. E eu adoraria continuar, mas infelizmente a grade acabou. Sábado que vem tem mais. Vão no programa. Tchau. Tchau, Zé Roberto. Muito obrigado.